Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Luísa, sou estudante de medicina da UFBA, atualmente no terceiro semestre. E hoje, depois de um tempinho sumida por aqui, eu resolvi voltar e trazer um vídeo que é muito requisitado por vocês, que é justamente sobre como eu consegui melhorar em matemática e ter uma evolução tão grande assim na minha nota, de 733 para 850 pontos, e que foi decisivo para minha aprovação. Então, pessoal, antes de explicar para vocês como foi que eu consegui melhorar em matemática, eu tenho que explicar para vocês qual era o meu problema. E depois de fazer tantos simulados e analisar esses simulados e ver quais eram os meus principais erros, eu cheguei à conclusão que os meus principais problemas estavam relacionados à dificuldade de identificar a questão. Eu não sabia direito pegar uma questão e saber o que aquela questão queria de mim por uma falta de domínio ali mesmo da matéria. Ou então, quando eu entendia aquela questão, eu simplesmente demorava muito tempo para resolvê-la. Às vezes eu passava 10, 12 minutos tentando resolver uma única questão. E isso fazia com que eu entrasse no meu segundo problema, que faltava tempo para eu resolver questões que às vezes eram mais fáceis e de média complexidade até, que na prova real, do Enem, poderiam me render muito mais pontos no TRI. Outra coisa também que me afetava bastante era que nas questões que eu sabia responder, às vezes eu errava ela por questão de falta de atenção, por um erro bobo, por erro de conta, por não ter prestado atenção no que o enunciado estava pedindo, estava querendo de mim que eu marcasse nas alternativas. Então, pessoal, analisando todos esses erros que eu tinha, eu consegui identificar que o meu problema residia em 3 grandes tópicos, Que o primeiro era o conteúdo, o segundo era o tempo e o terceiro era a questão da falta de atenção. E é justamente sobre esses 3 tópicos que eu vou abordar aqui um por um e falar o que eu fiz para melhorar em cada um deles, no conteúdo, no tempo e também na falta de atenção. E o primeiro erro que eu me propus a resolver foi justamente a questão do conteúdo. Eu olhava para os simulados, para os meus resultados dos simulados, e eu percebia que muitas das questões eu errava porque eu não sabia o conteúdo e esse não tinha muito o que fazer, era depois, posteriormente, quando chegasse o momento do cronograma, estudar aquele conteúdo com muito mais afinco e fazer as questões. Mas no caso dos conteúdos que eu já sabia, eu simplesmente não conseguia identificar que era daquele conteúdo as questões e, portanto, não conseguia chegar no raciocínio que eu deveria chegar para chegar na resposta e marcar a alternativa certa no gabarito. Então, o que acontecia é que, na verdade, o conteúdo, ele estava precário não porque eu não tinha estudado. Eu tinha estudado, mas talvez não tivesse estudado com tanta dedicação que eu deveria, ou talvez não tivesse treinado tanto aquele conteúdo a ponto de tornar aquele conteúdo dominado por mim mesma, a ponto de dominar aquele conteúdo. Então, o que eu percebi, na verdade, é que estava me faltando domínio do conteúdo que já tinha passado por mim e que eu, teoricamente, já tinha estudado. Então, o que eu fiz para resolver isso foi identificar os assuntos que eu mais estava errando, a recorrência dele no Enem geralmente era alta também, e eu simplesmente voltava naquele assunto, via os pontos específicos que eu estava errando, assistia a teoria e me propunha a fazer aquilo de forma muito dedicada e com muito afinco, estudar aquelas aulas com a máxima consideração que eu pudesse, tirando todas as dúvidas possíveis, tanto as dúvidas na plataforma que eu assinava, que era a Prova Total, e também outras plataformas da internet que se dedicam a responder dúvidas de matemáticas dos alunos e tudo mais, como, por exemplo, a Pierre ao Quadrado, que é uma plataforma de matemática, que aí tem várias pessoas na comunidade que elas ficam respondendo ali as dúvidas que vocês mandam. E, essas plataformas, elas são muito boas porque você justamente consegue tirar a sua dúvida específica e as pessoas geralmente manjam muito de matemática por lá. Então, você consegue ter um conhecimento mais aprofundado e reter mais aquele conhecimento porque você tirou aquela dúvida que tanto ficava ali te martelando. Só que não é a teoria que é o ponto-chave. Entender a teoria bem, saber que você dominou é muito importante, mas para que você entenda de verdade aquela matéria, é preciso que você faça muitos e muitos e muitos exercícios de matemática, porque é só assim, fazendo várias e várias questões, que você vai conseguir identificar com muito mais clareza, quando chegar na hora da sua prova, do seu simulado, aquele tipo de questão. Por exemplo, eu estudei geometria plana, eu sei tudo de geometria plana na teoria. Mas se eu pegar todas as questões de geometria plana que eu puder, que eu conseguir, e me dispor ali a estudá-las e a fazê-las e corrigir aqueles erros, eu vou ter... Você concorda que eu vou ter um arsenal de questões de geometria plana muito mais consolidado na minha cabeça, de forma que quando eu chegar num simulado, chegar numa prova, eu vou conseguir identificar cada questão ali de geometria plana e fazer com muito mais clareza, com muito mais rapidez, saber identificar a questão e fazer, porque o caminho já está feito ali, porque eu já fiz inúmeras e inúmeras questões daquele assunto. Então, o que eu fazia era, estudava um assunto, fazia muitas questões dele com listas de fixação. Então, só questões de geometria plana.
Mas eu também não fazia, nossa, inúmeras 50 questões de geometria plana num dia só, porque isso ia me saturar, isso ia me deixar muito cansada, ia me trazer uma falsa sensação de aprendizagem. Então o que eu fazia era fazer muitas questões de geometria plana, de fixação, tudo mais, só que eu também voltava com elas várias e várias vezes, junto com outros assuntos que eu já tinha estudado na lista Sniper. E a lista Sniper é justamente uma lista aqui criada pela Suzane Ribeiro, que ela fala que você tem que colocar vários assuntos que você já estudou numa lista só e fazê-los, né? Porque aí você faz de uma maneira mais sortida e você vai treinando seu raciocínio para fazer elas de forma alternada, que é justamente como vai acontecer na prova. Então essas listas Sniper eu fazia todo santo dia. Todo santo dia eu fazia lista Sniper de matemática com todos os assuntos que eu já tinha visto. E aí eu pesava a mão, às vezes eu fazia 50, 60 questões de matemática num dia só, porque eu queria estar certificada, né, de que eu realmente aprendi todas aquelas matérias que eu já tinha estudado no meu cronograma e que eu realmente ia conseguir dominá-las e saber identificá-las e resolver de forma certa quando chegasse a hora de uma prova ou de um simulado. Dentro dessas listas de questões que eu fazia diariamente, muitas, eu não colocava só questões do Enem, mas eu colocava também questões de outros vestibulares, como FUVEST, Unicamp, Unesp, Santa Casa, porque eu sabia que eram questões de nível mais elevado de matemática e que mesmo que eu não conseguisse resolver ali de maneira simples, como eu resolveria uma questão do Enem, ia fazer com que eu treinasse o meu raciocínio e fazer com que eu ficasse mais esperta, para que quando chegasse a questão mais fácil do Enem, eu soubesse resolver de maneira mais tranquila, porque eu fui treinada com questões de níveis mais elevados. Mas não se frustre se você não conseguir resolver, eu também não conseguia resolver muitas daquelas questões, mas eu sempre procurava a resolução, e sempre que eu via alguma coisinha ali, alguma sacada que eu não tinha tido, eu sempre anotava, fazia um Anki, fazia um flashcard para guardar aquilo comigo e usar futuramente nas questões que eu fosse resolver do Enem. Mas lembrando que aqui eu só tô falando mais por cima como foi que eu melhorei na matemática. Se você quiser saber exatamente como foi que eu estudei, qual era o meu cronograma, qual foi a estratégia que eu utilizei na matemática, tem um vídeo aqui no canal que eu falo como foi que eu estudei pro segundo dia de provas do Enem, recomendo que você assista. E a segunda coisa que eu tive que resolver foi o tempo. O tempo, como vocês sabem, no Enem, ele é muito precioso, e para matemática mais ainda. Você precisa saber fazer aquelas questões, aquelas 45 questões com agilidade, tendo a estratégia ali, o feeling de saber quando pular, de saber quando insistir numa questão ou não, para que você consiga, né, otimizar o seu tempo e fazer com que chegue no final da prova, você tenha resolvido as 45 questões e ainda sobre um pouquinho de tempo para que você possa voltar e revisar, para que você não cometa erros bobos em questões fáceis e médias. Eu consegui resolver ou melhorar essa questão do meu tempo justamente por uma coisa atrelada ao tópico anterior, que era a resolução de questões. Quando eu fazia muitas questões, seja na lista Sniper ou na lista de fixação, eu simplesmente treinava a minha agilidade, não só o domínio do conteúdo e a fixação do conteúdo, mas também a agilidade. Porque você concorda comigo, se fazer várias e várias questões seguidas, todos os dias, 50, 60 questões, você em algum momento vai ficar mais ágil, porque você já treinou. E é claro que essa lista ela vai ser cronometrada, mas eu não considero isso o ponto principal que vai te fazer melhorar no tempo. Você cronometra a lista, é óbvio, para você ter um controle melhor, mas o que te vai fazer realmente melhorar o seu tempo na verdade, duas coisas principais que eu acredito. A primeira, você identificar o padrão das questões. Se você identifica o padrão das questões, se você tem, atrelado ao tópico anterior, domínio das questões, porque você tanto já fez, vai chegar um momento que você vai pegar uma lista, vai ter aquela questão e você simplesmente já tem todo o raciocínio pronto na sua cabeça, porque você já fez inúmeras vezes. Então, necessariamente, você vai mais rápido naquela questão. Você não vai ter que gastar o tempo de pensar como você resolveria, porque você já resolveu várias e várias vezes aquela mesma questão. Ou uma questão padrão, semelhante, porque é o que acontece, né, na maioria das vezes. São questões semelhantes que vão se repetindo ao longo dos anos. Então, se você treinou muito, você vai ter essa capacidade de ser mais ágil nas questões, porque você já está dominando tudo aquilo. E outra coisa que você precisa treinar também para melhorar no tempo é justamente a questão de fazer contas rápidas. Para você resolver uma questão de matemática, você tem que fazer muitas continhas. Conta de adição, subtração, multiplicação, divisão. E se você saber fazer essas contas rápidas, ajuda muito. Eu nunca fui aquela pessoa que fazia conta de cabeça super rápido. E eu pensava, né, que eu precisava fazer aquelas contas de cabeça, aquelas super multiplicações de 2 segundos, 3 segundos, para que eu pudesse melhorar no tempo. E não necessariamente. O que eu fiz, na verdade, foi pegar a tabuada, né, e decorar ela toda, uma tabuada estendida ali até o 13, por exemplo, e eu decorei toda aquela tabuada, e eu consegui ali
saber de cor, sem pensar, obviamente, quais eram aquelas multiplicações. Então, o que eu me treinei a fazer, na verdade, não foi fazer conta de cabeça, mas decorar a tabuada e aprender a fazer conta no papel rápido. Porque o que acontecia geralmente eu me pressionava muito para tentar fazer uma conta de cabeça, uma conta de multiplicação grande de cabeça, de subtração, e eu simplesmente fazia, não tinha certeza e via conferir no papel. E isso eu simplesmente colocava tudo por água abaixo, porque não teve utilidade nenhuma eu ter gastado meu tempo fazendo conta na cabeça se eu ia ter que conferir para fazer no papel. Então, por via das dúvidas, eu falei, olha, eu vou sempre fazer no papel, mas com o adendo de fazer ela de forma muito rápida. Então, todas essas listas de questões, eu também fazia as questões, as continhas, na verdade, de maneira muito rápida. Eu me treinava a isso. E fazer as questões de multiplicação, por exemplo, no papel rápido, exige que você saiba a tabuada de cor na sua cabeça. Então, se eu fosse falar pra vocês como melhorar essa questão do tempo, eu falaria pra vocês identificar e saber os padrões das questões para que você saiba resolver ela de maneira muito rápida, porque você já tem domínio, e saber fazer continhas de maneira muito rápida também, não ficar ali demorando e perdendo tempo naquilo que é básico, né, mas que não vai te levar à questão propriamente dita. E por fim, o que eu precisei resolver para melhorar na matemática foi também a questão da atenção. A atenção me pegava muito, gente, porque eu errava questão fácil, questão média, porque eu simplesmente sabia a resolução, mas eu tinha errado em alguma coisa. Ou não tinha visto direito alguma informação, um enunciado, alguma coisa que me fazia errar uma questão que era fácil. E aquilo no Enem eu sabia que poderia ser crucial, porque simplesmente eu errei uma questão fácil. E o TRI não ia me perdoar por isso. Então, o que eu fiz para resolver isso foi, primeiramente, tentar focar no momento presente em que eu estava resolvendo as questões. Às vezes a gente resolve as questões, a gente vai no automático assim e a gente não presta tanta atenção. E a gente sabe, a gente fica com aquela sensação depois que se eu tivesse prestado atenção, tintim por tintim, eu teria acertado. E às vezes me faltava isso, eu não focava 100% no momento presente, a ponto de saber exatamente o que aquela questão estava me pedindo. Então, o que eu fiz foi melhorar isso em mim, tentar aumentar o meu foco naquela questão e simplesmente esquecer tudo que estava acontecendo ao meu redor naquele momento para resolver aquela questão e não errar por bobeira. Porque isso é real, gente, isso é uma coisa que é treinável, assim, você tentar realmente melhorar o seu foco e tentar se prestar totalmente a entender e prestar 100% de atenção naquilo para que você possa melhorar. Mas é claro, isso às vezes envolve uma consciência que é muito difícil de você atingir num primeiro momento. Então, e para todo mundo isso, na verdade. Então, o que eu fazia para tentar melhorar isso era a questão de grifar todas as informações importantes e anotar informações que eu acho que poderiam me levar ao erro. Por exemplo, uma questão muito básica que pode ocorrer. O Enem quer que você calcule o volume total de uma esfera, mas ao invés de ele te dar o raio no enunciado, ele vai te dar o diâmetro. Se você passar por aquilo batido, sem prestar muita atenção e sem estiver focado exatamente naquilo, você simplesmente vai tomar o diâmetro pelo raio. E você vai colocar o diâmetro como sendo o raio, fazer a conta, fazer a fórmula, né? Chegar a um volume de uma esfera e esse volume vai estar nas alternativas, porque o Enem quer que você erre naquele momento. E aí você vai marcar a alternativa errada, pensando que é a certa e simplesmente se não der tempo de voltar, você não vai voltar, não vai nem perceber. Então, o que eu fazia? Eu vi que era diâmetro, eu não simplesmente passava batido e ia ver o que a questão queria. Eu via que era diâmetro, eu circulava, fazia um círculo bem grande, puxava uma seta e colocava diâmetro. Por exemplo, diâmetro 10 centímetros, 10 dividido por 2 é igual a 5 e colocava que o raio era 5 e circulava o raio. Essa era uma coisa que eu fazia porque eu sabia que se eu passasse batido, eu falava, beleza, ele quer o raio, eu tenho que dividir aqui. Eu ia esquecer de dividir quando eu estivesse na emoção ali de fazer a questão. Eu simplesmente sabia que eu ia esquecer de dividir, então eu colocava aquilo como sobreaviso pra mim. Colocava ali bem gritante mesmo, para que eu realmente não esquecesse. Então, para melhorar a atenção, focar 100% na tarefa que você está realizando, que no caso é a questão, e grifar todas as informações relevantes e importantes que você sabe que poderia passar batido, que você poderia esquecer. Então, pessoal, foi basicamente assim que eu consegui melhorar na matemática. Claro que de forma gradual, aplicando isso, fazendo muitas questões, corrigindo, prestando atenção no que eu estava fazendo, me dedicando a assistir a teoria, a aprender a teoria com muito afinco, que eu consegui ir melhorando na matemática. Claro.
E claro, gente, não existe fórmula mágica para você vai melhorar na matemática de um dia para o outro. É tudo um processo muito gradual, é uma experiência um tanto quanto individual. Eu tô falando aqui uma coisa que deu certo para mim e que você pode aplicar na sua vida e ver se também vai fazer sentido. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, que me ajuda muito. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.